Estamos nessa jornada de aprendizados e hoje nós vamos refletir juntos sobre o 12º capítulo da Docate. E nesse capítulo nós vamos ver sobre a caridade, qual o nosso compromisso social e comunitário com a caridade, que isso tem a ver com a nossa missão de cristãos. Porque estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, era estrangeiro e me recebeste em vossa casa, estava com roupa e me vestistes, estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e foste me visitar. Esse trecho do Evangelho de Mateus nos recorda a missão que Jesus nos deixou. E essa prática da caridade é a essência do mandamento de amar a Deus e ao próximo, sendo a força motriz. Essa força motriz é aquela força que nos impulsiona, que nos coloca em movimento, assim como o Mestre nos ensinou. E dentro desse capítulo da doutrina social da Igreja, nós temos uns aspectos da caridade. Nós temos fundamentos teológicos que nos diz que a caridade tem sua raiz no amor de Deus, que se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Amar o próximo, o cristão, reflete o amor divino que nos une a Cristo. Essa caridade vai muito além do fazer a sua missão, é você estar integrado com o que nós fomos batizados. A encíclica de Caritas de In Veritate de Bento XVI enfatiza que a caridade, na verdade, é a via mestra da doutrina social da Igreja, pois dela derivam todas as responsabilidades e compromissos da ação eclesial no campo social. Então, esse campo social que nós temos das comunidades é ir além das paredes da igreja, é você estar no mundo fazendo com que essa caridade se estenda aos irmãos que estão à margem da sociedade. Enquanto dom recebido para todos, a caridade, na verdade, é a força que constitui a comunidade. Então, quando nós fomos batizados, quando nós recebemos a força, nós fomos crismados, nós fazemos um caminho cristão. E esse caminho nos insere numa comunidade. Só que essa comunidade é unificada, ela unifica os seres humanos, a unidade de gênero humano, uma comunhão fraterna, para além de qualquer divisão. Nasce da convocação da palavra Deus e amor. E nessa imagem nós temos o grande exemplo, que foi as irmãs Dulce dos Pobres, a Anjo Bom da Bahia. Então essa caridade foi além do exercício dela de ser uma irmã religiosa, ela foi além daquilo que nos propõe a doutrina social da Igreja. E também um dos aspectos da caridade também é a inseparabilidade da justiça. Não há justiça sem a caridade, não há caridade sem justiça. Por que isso? A caridade leva a reconhecer a dignidade do outro, dos seus direitos, impulsionando a busca por condições sociais justas que permitam o pleno desenvolvimento humano. No Salmo 85 temos: o amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se abraçam. Essa justiça, essa paz só é realizada na nossa sociedade como esses dois carismas se encontram. Não há paz, não é uma justiça social se as nossas leis, se a doutrina, se tudo aquilo que move uma sociedade não estiver em equilíbrio. Enquanto essas dimensões da caridade, nós cristãos temos, a caridade possui tanto uma dimensão individual quanto social e política. Na caridade individual, envolve atos de bondade, misericórdia e que ajuda direta ao próximo necessitado, dar a comer ao faminto, vestir o nu e visitar os enfermos e presos. Quando Jesus nos propõe isso nos seus ensinamentos, como a doutrina social da igreja se reflete a isso, é muito além do que você realmente fazer as obras de caridade. É você se encontrar a pessoa de Jesus naquele irmão que está necessitado, seja o irmão que está numa situação de rua, situação de fome ou irmãos encarcerados. Então, essas pessoas, nós nos encontramos a pessoa de Jesus nelas. Por isso que o ato de caridade vai muito além do que doar um alimento ou uma roupa. E também na parte social e política, implica um compromisso com o bem comum e com um nível estrutural.
leva a trabalhar pela construção de leis, instituições, sistemas sociais mais justos que respeitam a dignidade humana e promova essa igualdade de oportunidades. Essa dimensão exige a participação ativa na vida social e política. Então, nós somos inseridos em uma sociedade e nela temos todos os caminhos para que há realmente essa prática da caridade vai muito além, porque as leis realmente ela tem que ser aplicadas para que a sociedade viva todo mundo em abundância, como o próprio Jesus nos ensinou. E por que essa opção preferencial pelos pobres é uma das bases da doutrina social da igreja? A prática da caridade, iluminada pela justiça, leva uma opção preferencial pelos pobres e vulneráveis. Isso significa dar prioridade à necessidade daqueles que são marginalizados e sofrem injustiça, buscando garantir seus direitos fundamentais e promover sua inclusão social. Às vezes, a mesma oportunidade que nós tivemos, muitos não têm. Então, enquanto igreja, como sociedade, enquanto cristão, nós temos o dever de pedir que as políticas públicas se atendam a todos os cidadãos, independente da cultura, da raça e da origem dele. E a gratuidade do dom de si. Quando você está no ato de caridade, você se doa, é algo que você não explica e não tem financeiramente, momentariamente, como a gente mensurar isso. A caridade autêntica é gratuita e se manifesta no dom de si e ao outro. Ela não busca recompensa ou reconhecimento, mas age motivada pelo amor e pela compaixão. Esse Espírito Santo que nos guia, esse Espírito Santo que guiou Jesus e nos guia como cristão, também nos vai impulsionar para que esse dom da gratuidade de servir aos irmãos que estão à margem. E também é uma das virtudes memoráveis que nós temos. A gente pode lembrar do amor, da fé e da caridade. Entre eles, lá em Atos dos Apóstolos, está escrito que a caridade é a maior delas, é esse amor gratuito. Então, a caridade é uma virtude teológica que informa e sustenta todas as outras virtudes, especialmente a justiça. Ela é a forma do amor que se dá sentido a valor a todas as ações. Mesmo que por um período, mesmo por alguma situação, é difícil a gente fazer um ato de caridade, internamente nós temos que ter esse amor ao próximo, enxergar nele um ser humano, que ali é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a doutrina social da igreja e a Ducati vem nos relembrar que a caridade é muito além do que só você fazer as doações, doar a cesta básica, doar roupa. Vai além, é um ato que reconhece você e Deus nos irmãos. E também o Papa Francisco, em memória dele, ele na Jornada Mundial da Juventude, no Rio em 2013, fez um apelo à juventude. Queridos jovens, por favor, não olheis para o mundo de cima do balcão. Ide ao encontro do mundo. Jesus não ficou em cima do balcão, ele mergulhou. Mergulhai na vida como Jesus fez. Então, mergulhar na vida como Jesus fez é não ter medo, é você realmente buscar políticas públicas, é você levar com que essas pessoas tenham realmente a dignidade que Deus nos dá. A vida é para todos, a vida é abundância, e se a gente não fizer isso, nós jovens também temos que ter essa consciência que nós, com nossas virtudes, nós podemos ir além de só fazer com que o nosso batismo seja realmente reconhecido nas nossas ações, independentemente de em nome de instituição. É você, com o Espírito Santo que age em você, colocando a serviço do bem comum. E a doutrina social da igreja, como a gente está nesse último capítulo, tem um resumo de tudo aquilo que vocês estudaram, de tudo aquilo que vocês vão praticar na nossa vida, na nossa e na sua vida. Em resumo, a prática da caridade na doutrina social da Igreja Católica é chamado constante a conversão pessoal, é a transformação das estruturas sociais. Ela exige um olhar atento às necessidades do próximo, um coração compassivo e mãos dispostas a agir, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, para construir um mundo mais justo e fraterno, onde a dignidade de cada pessoa seja reconhecida e promovida. Já dizia Santo Agostinho, só quem arde pode também incendiar os outros. Então, se você está com esse ardor, jovem, no coração, de querer fazer mais, de levar Jesus, de fazer políticas para que cada ser humano se sinta amado por Deus, esse é o nosso convite. Venha conosco.